Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, finalizando hoje nosso módulo 27, onde nós vamos realizar alguns exercícios de fixação, né? Fechando aí o nosso módulo, então, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa apostila. Agora é com você. Indique o sujeito e o predicado das frases a seguir. Lembrando, pessoal, que o sujeito, né, quando a gente identifica o sujeito da nossa frase, tudo que restar, tudo que sobrar, vai ser o predicado, tá bom? Que é em relação aí, que é o que está se falando em relação ao sujeito da nossa frase, da nossa oração. Então, vamos lá. A floresta é povoada por bruxas. Então, quando a gente analisa essa frase aqui, a gente tem que realizar aquela pergunta, né? O que é povoado por bruxas? A floresta. Então, a floresta é o meu sujeito. E o predicado é tudo que vai seguir, então, o que vai sobrar, que é povoada por bruxas. Nem toda bruxa é má. Então, a gente tem que fazer a perguntinha lá, né? Quem é má, né? Nem toda bruxa. Então, nem toda bruxa é o meu sujeito e é má é o restante da minha oração, portanto, é o meu predicado. C. Eu gosto de histórias de bruxas e feiticeiras. Quem é o sujeito, né? Quem que gosta de histórias de bruxa e de feiticeiras? Eu. Então, eu é o sujeito. E o predicado é o restante da minha oração. Gosto de histórias de bruxas e feiticeiras. Contorne os sujeitos da frase. Lembram que nós estudamos na última aula que os sujeitos eles podem estar no início, no meio ou no fim das frases, das orações? Então, vamos lá. Estava muito animada a bruxinha. Quem estava muito animada? A bruxinha. Então, ela é o nosso sujeito. Elas queriam fazer uma corrida de vassouras. Quem queria fazer uma corrida de vassouras? Elas. Então, elas é o sujeito. Não gosto de vassouras. Aquela bruxinha. Quem que não gosta de vassouras? Aquela bruxinha. Então, aquela bruxinha é o meu sujeito da frase. Passaram nos testes as bruxinhas? Quem que passaram nos testes? As bruxinhas. Então, as bruxinhas é o sujeito da minha frase, tá bom? Escreva uma frase para cada uma das imagens a seguir, depois contorne o sujeito da frase e sublinhe o predicado. Então, essa página aqui, pessoal, né, que é a nossa página 95, é uma resposta pessoal. Então, vocês vão ter que realizar a frase e para cada uma das imagens, né, para cada frase que você fizer, você vai identificar o sujeito e circular e o predicado, que é o restante da frase, você vai sublinhar, tudo bem? E aí, nas páginas 96 e 97, eles vão trazer para a gente, né, uma proposta de produção sobre um roteiro de peça teatral. Como nós já conversamos, as produções textuais, né, nós não estamos fazendo. E esse daqui também, que é um roteiro de peça teatral, onde a gente tem que ter, né, se atentar ao gênero, tem que se atentar bem ao que está sendo pedido. Acredito que é um pouco mais complicado para vocês realizarem também aí sozinhos, tá bom? Mas a Pro não vai exigir essa atividade de vocês, porque eles inclusive pedem que a gente faça, né? E que a gente relembre lá no módulo 26 o que é uma peça teatral, relembre a importância das falas, da rubrica, né? Enfim, de tudo que compõe ali. E eles pedem que a gente faça, né? Como que a ação deve acontecer, então precisa ter a rubrica. Então, eu acho que é mais complicado para vocês realizarem sozinhos, tá bom? Mas quem tiver
à vontade, aptidão, pode realizar, não tem problema nenhum. E aí vocês mostrem para mim ou deixem no caderno que depois quando eu pegar para corrigir eu olho, tá bom? Então, e aqui, inclusive para quem for fazer, eles deixam para vocês anotarem, né? As anotações que fiz permitem distinguir as falas das marcações, aí pergunta se vocês foram bem, se precisa melhorar, e assim por diante. Eu compreendo que esse é um texto mais complicado de produzir, por isso a professora não está exigindo de vocês, tá bom? Vamos testar? Lendo atentamente a informação a seguir, podemos perceber como sujeito e predicado os seguintes trechos: o basilisco, o bucéfalo, o centauro, o cérbero e outros animais pouco convencionais formam um zoológico mitológico, apresentado em verso e reunido em 19 espécies que povoam a imaginação humana. E aqui eles trazem para a gente, né, compreender quais são. Então, esse é o cérbero, o centauro, o bucéfalo, o basilisco, né, que a gente não conhece. E aí, gente, eles pedem que a gente assinale o que está certo nessa frase, onde que está o sujeito e onde que está o predicado. Então, quem que forma, né? Aí, quem que povoa a imaginação humana? Então, é o basilisco, o bucéfalo, o centauro, o cérbero e outros animais pouco convencionais. Então, esse é o nosso sujeito, que é a alternativa B. E o resto da frase, né, que forma um zoológico mitológico apresentado em verso e reunido em 19 espécies que povoam a imaginação humana. Esse é o predicado, tá? Que está aí relacionado ao nosso sujeito. 2. Leia o seguinte trecho. Pessoas de todas as camadas sociais consultavam adivinhos profissionais. Aqui, um jovem fidalgo ouve o que as cartas revelam sobre seu futuro. Nele, encontramos a seguinte frase: pessoas de todas as camadas sociais consultavam adivinhos profissionais. De acordo com essa frase, se substituir o sujeito pessoas de todas as camadas sociais, né? Porque se a gente fizer a pergunta aqui nessa frase, quem consultavam adivinhos profissionais? Pessoas de todas as camadas sociais. Então, esse é o meu sujeito. Se a gente substituir o sujeito, que é pessoas de todas as camadas sociais, pelo pronome pessoal elas, vai dar certo, né? Elas consultavam adivinhos profissionais. Ou elas, de todas as camadas sociais, consultavam os adivinhos profissionais. Então, vai dar certo se a gente trocar o pronome ela por todo o nosso sujeito aqui. Nós vamos transformar, então, o nosso pronome no sujeito. Agora, leia com atenção esse texto. Os observadores do céu na antiga Babilônia foram os primeiros a registrar de forma rigorosa todos os acontecimentos celestes que observavam. Desenharam os primeiros mapas celestes por volta de 1800 a.C. Sobre o trecho destacado, marque a alternativa correta. O sujeito desse trecho destacado é os observadores do céu na antiga Babilônia. Como que a gente vê isso? Quem foram os primeiros a registrar de forma rigorosa todos os acontecimentos celestes? Foram os observadores do céu na antiga Babilônia. Então, esse é o nosso sujeito, tudo bem? Então, para concluir, nós estudamos nesse módulo, né? Fechamos esse módulo estudando gênero textual, roteiro de peça teatral, o que é sujeito e predicado. Eles pedem a produção de um roteiro de peça teatral, eu deixei vocês à vontade para realizar, porque eu sei que esse é um pouco mais difícil por conta da rubrica, né, de imaginar a cena, onde vai estar a posição de cada um. Então, quem quiser, vai ter muito prazer em ler, né, quando pegar o caderno de vocês, e eu deixo à vontade para fazer essa daqui, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, levem para a nossa live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!